Oi, eu sou o Caio, conhecido como Vai Que Caio. Oi, eu sou o Fernando, conhecido como Estranho PO. E você está ouvindo Pretty Queers. Ei, eu tô afinando a minha voz. É sobre. Olá, olá, tudo bem? Graças a... Esse é o Pretty Queers, um podcast onde falamos sobre nossos filmes preferidos, juntando um pouquinho de fofoca, um pouquinho de bastidores e também aproveitando para aprender um pouco mais sobre a sétima arte. Lembrando que somos apreciadores de cinema em todas as suas vertentes. Acreditamos que não tem um filme bom ou um filme ruim, apenas públicos distintos. Sejam Yes. muito bem-vindos! É Elo! Chegamos, gente. Esse é o Pretty Queers, Yes. seu novo podcast. Aqui quem fala, só para vocês gravarem a voz, é Fernando, ou Estranho PO, como eu prefiro. E aqui quem fala é o Caio, ou Vai Que Caio, como tá nas minhas redes sociais. É sobre... claro, @VaiQuecaio e @Estranho PO. Já siga aí também, @Pretty Queers, obviamente. Por favor. Hoje estamos aqui... Neste primeiro episódio, vamos chamar de episódio 0, na verdade? Um piloto. É um piloto. Um piloto, um teste. É um nome chique, eu amo. Porque a gente vai aqui dar um pouquinho, né, uma apresentação sobre a gente, sobre as nossas ideias, sobre o podcast. Então, fiquem ligados e esse episódio é sobre... É mais uma contextualização de quem somos, para que vocês entendam o porquê a gente tá fazendo isso. Né? Importante. É importante. Por que a gente tá criando um podcast agora? E pra gente contar um pouquinho qual que é a nossa relação com o cinema, já que a gente vai falar, basicamente, né? Nosso tópico principal em todos os podcasts vão ser esse. Exatamente. Então a gente começa com o nosso amigo Fernandi, conhecido como Estrange PO. E aí, Olá. Estrange PO? Quem é você? Olá, gente, tudo bem? Eu sou Fernando, eu sou uma pessoa do interior, nascida no interior do Paraná. Cancela já esse podcast. Já Interior acaba. do Paraná ainda por cima. Assim, né? Sou do interior do Paraná, nasci na cidade de Pato Branco, na verdade. Provavelmente você conhece por Pato Branco daí, da Bozena. A Bozena. E nasci lá e morei em 2 vizinhos, até uns 17 anos de idade. Two Neighbors. Two Neighbors. Pra quem não conhece, 2 vizinhos, hoje em dia é uma cidade até... Nossa, tem talvez mais de 40 mil habitantes, Uou. né? Já é uma cidade que está crescendo. Tem mas cinema lá? Não tem cinema lá. Então não tá muito crescida ainda. Ainda não tem cinema lá. Eu acho que faz poucos anos, assim, que abriu um nightclub e que vingou, porque antes tiveram outros nightclubs, mas tipo assim... Por que eu falei nightclubs de volta? Mas assim, né, era uma cidade muito pequena. Eu acho que na época que eu morei lá tinha entre 15 e 17 mil habitantes. 17? 18 mil habitantes, vamos pular. E é isso, uma cidade pequena, não tinha muita coisa pra fazer, enfim, eu acho que eu via o mundo pela televisão, porque lá não chegava nada também. Não tinha, por exemplo, o McDonald's, que tinha muita propaganda. Não tinha uns brinquedos diferenciados. Poxa, a pista da Hot Wheels, o tubarão. É isso que eu ia falar. Trauma. A pista da Hot Wheels, pior que foi. Uma época foi pra lá, só que não obtive. Putz, então é um trauma. Começamos o podcast com uma sessão de análise. Assim, uma cidade pacata, né? Uma cidade pacata, mas eu sempre fui uma pessoa meio... Já vou jogar artista? Porque eu sempre fui envolvido muito com dança, fiz curso de dança, fiz teatro durante 7 anos, fiz zumbi walk, eu que levei o zumbi walk para 2 vizinhos. Exactly. Artista, né? Desde sempre. Sempre nesse movimento da vida, vamos dizer assim. Sempre falei que não queria um trabalho normal, né? Mesmo hoje sabendo que a arte é um trabalho normal e é um puta de um trabalho. Uou. Mas enfim,
Minhas influências, assim, de cinema, né? Mas eu acho que antes de falar disso, peraí, vamos segurar um pouco. Eu quero ouvir de Caio. Segura, A peão! infância, de onde vem Caio? Ai, a minha infância foi tão tristinha. Ô, Tão coitadinha. Chora. Não, a minha infância foi uma infância, eu acho que normal. Eu brincava muito na rua. Meus pais moram ainda em um bairro, então na época não tinham muitos carros. A charrete Então, assim, passando, a louca. Cresci na rua, mas tinha as crianças que eu podia brincar e as crianças que eu não podia brincar, né? Tem isso também. Aqui, Essa infância... expondo os meus pais. Mas essa infância de brincar na rua, né? Que delícia. Era uma delícia. E tem um quintal enorme na casa dos meus pais. Então também brincava-se muito no quintal. E daí tinha um rio atrás da casa dos meus pais. Que a gente não brincava, né? Porque daí não era um rio, assim, muito aceitável de se pular nele. Assim, de, vamos pular aqui no rio, tomar um banho, pá. Mas foi uma infância bem básica, digamos assim. Obviamente, como qualquer criança LGBTQIAPN+, com muitos traumas. Mas nenhum muito relacionado aos meus pais, pelo menos, né? Um ponto muito positivo nesse sentido. E, deixa eu pensar, acho que sobre sobre quem eu sou, falando de infância e de adolescência, falando de cinema, puxando já pra esse assunto, eu sempre assisti muitos filmes, eu sempre gostei muito de assistir filmes. Meus pais não tinham muito essa questão de, vamos assistir um filme todos juntos. Então, eu assistia muito em casa, no que passava na TV, assistia muito no meu tio também, o que eu pegava em videolocadoras de VHS na época, ou assistia na casa dos meus amiguinhos, assim, de escola, ou amiguinhos ali da vizinhança. Você tinha amiguinhos de escola que te chamavam pra assistir filmes? Sim, sim. Inclusive, João provavelmente está ouvindo a gente. Um beijo. Beijo, João. O João foi assim, a gente se conheceu um pouco tarde já, acho que já tava no ensino médio, e foi uma pessoa que eu ia na casa pra assistir filme de terror. E eu via fantasmas quando eu era criança. A Lorelai Fox me chama, que eu tenho muita pauta pra um podcast com você sobre coisas sobrenaturais. Os encostos. E minha mãe odiava que eu assistia filme de terror porque eu ficava com medo, simplesmente, né? Eu dormia com luz acesa, enfim, várias coisas. Você ia dormir no quarto dos seus pais? Sim. Você assistia filme de terror no meio deles, assim? Chegava como quem não quer nada, batia na porta. Mamãe, por favor, eu tô com medo. A Samara tá vindo me pegar. E aí eu ia na casa do João e a gente assistia muito filme de terror. A gente entrava naqueles assustador.com, a gente ficava pirando em muita coisa do sobrenatural, assim. Então, isso me marcou muito, porque também, questão de filme, era só o que tinha lá na TV, porque lá até hoje não tem cinema. Poxa. E muita coisa da locadora também, né? Depois, quando eu comecei a frequentar locadoras, porque foi realmente durante vários anos. E era uma delícia, né? E pegar o filme. Era. Ler o cartazinho do filme. Ai, meu Deus, o Caio criança feliz agora, porque era o que eu fazia. Eu sei que Caio também trabalhou, né, na locadora. Eu trabalhei em uma videolocadora por 2 anos e foram 2 anos, assim, deliciosos da minha vida, porque foi ali que eu aprendi que eu queria trabalhar com comunicação. E foi onde eu também pensei assim, putz, é cinema que eu gosto, acho que é a minha arte favorita, assim, não diminua as outras artes, né? Imagina, chega canceladíssima, assim, o Caio falou que não gosta de arte plástica, ai meu Deus! Narcisa corre aqui! Mas, querendo ou não, o cinema faz muita parte da minha vida, da minha infância, adolescência, da minha vida de adulto também. E foi na locadora que eu aprendi mais sobre o que eram os festivais, sobre o que era um filme de drama, por exemplo, porque não era algo que eu estava acostumado a assistir. E foi onde eu comecei a aprender a ver cinema com talvez um outro olhar, um olhar mais apreciador, e não só um olhar de uma fonte de entretenimento, eu diria. Sim. Um olhar assim mais aguçado. E além de assistir o filme. Interpretar o filme, né? Entender o que eu tô assistindo, entender por que aquilo tá acontecendo. Eu lembro a primeira vez que eu assisti um filme que eu nem lembro qual é, mas que eu fiquei assim, putz, eu acho que eu entendi o que esse filme queria passar, eu entendi a mensagem no final, eu entendi que tinham uns lobos ali, uns lobos contidos rodeando a família, eu entendi o que aquilo significava. Eu fiquei muito assim, putz, é muito prazeroso quando a gente consegue ver algo e tirar uma mensagem.
E às vezes também é muito prazeroso ver uma coisa que não tem mensagem nenhuma, que a gente tá vendo por puro entretenimento. É muito gostoso uma farofa. Sim, exatamente, é muito bom. Nossa, eu fiquei muito curioso, porque assim, eu lembro de ter uma amiga que trabalhou numa locadora e quando eu tinha um tempo livre, eu passava o tempo livre na locadora e ela colocava filmes o dia inteiro, se pudesse. Sim. E eu assistia lá de graça, levava um salgadinho, um milhopan, e a gente ficava horas assistindo o filme. E como é que era pra você, assim, trabalhando na locadora? Você apenas pegava os filmes, assistia a hora que queria, podia pôr na locadora? Não, tinha uma sequência, digamos assim. Por exemplo, só se colocava na TV filmes novos, porque era pra fazer o filme chegar, alguém chegar na locadora, ver o que tava rodando, perguntar que filme é esse. Daí eu falo assim, esse lançamento que chegou aqui. E daí eu indicava pra pessoa, se a pessoa tinha interesse, ela pegava e levava pra casa. Então a gente não tinha muito costume de colocar um filme antigo, por exemplo, pra rodar. Tinha que ser algo novo, alguma coisa que acabou de chegar. E eu assistia praticamente todos os filmes mais, assim, blockbusters ali. Porque daí eu colocava o filme, mas não vi uma parte do filme. O filme acabava, rodava ele de novo. Então, às vezes, tinha dia assim que rodava um filme só, o dia todo, até fazer o filme sair. Era um rolê muito assim, tipo, capitalismo, vamos trabalhar aqui, pô. Hollywood. Olha esse filme aqui, pegue. Mas foi ali que eu aprendi a apreciar outros filmes, como eu falei. Daí, obviamente, que tinha alguns filmes que a gente não colocava. Não colocava um drama pra rodar, porque, assim, período da tarde, que era quando abria, é muito criança com os pais. No período da noite era o pessoal que tava, tipo, voltando do trabalho. E não era todo mundo que apreciava um drama, um filme mais, assim, pra se pensar, talvez, ou um filme mais diferente do que a gente tá acostumado habitualmente, assim, ver na TV. Eram filmes que daí não colocava. Então colocava só, tipo, aqueles, assim, top do top. O que tava em cartaz. O que tava, assim, que tinha acabado de chegar. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, chegou o Lobisomem e o Livro de Eli, que eram 2 filmes, assim, que saíam como água. Era dificílimo eu conseguir assistir eles. Porque sempre tinha reserva. Tinha reserva também, as pessoas. Sim, tinha reserva. Tinha que anotar num caderninho o código da pessoa e o nome do filme que ela queria. Daí chegava, o filme ligava pra ela e falava, esse filme tá aqui. A pessoa vinha, pagava. Porque eu já falava assim, dá o dinheiro. O dinheiro antes do... Não pode pagar depois não, aqueles, né? Mercenário total. Mas era super legal, porque eu conheci muita coisa ruim também. Eu imagino. Né? Vamos ser realistas aí. O que não é ruim, né? Não era pra mim. Não era... assim, porque como foi o local onde eu tive a minha faculdade, sinto que não era pra mim. Como a gente mesmo diz, né? Não existe filme ruim ou bom. O público não era você. Eu acabei de falar que o filme era ruim mesmo. Então... O público não era eu, mas era ruim. Vamos... Corta. Edita, por favor. Mas quando você ia na locadora que a sua amiga trabalhava, você locava algum filme ou você passava a tarde lá só assistindo filmes com ela? Eu locava também. Tá, né? Vamos ajudar o comércio local, sim, né? Por favor. Claro. Não, mas eu frequentei várias locadoras, né? Inclusive a locadora da igreja. Uou. Que, assim, tem muitos filmes que até hoje na minha família é uma piada interna. Tipo, Peter Rabbit. Eu nem lembro o que Peter Rabbit fazia. O que era sobre, mas... Todo mundo conhece. Era um coelho, sim. Um coelho que fazia o quê? Pregava a palavra de Deus? Não lembro. O esmilinguido britânico. O esmilinguido britânico. E daí você comentou esses dias também de um filme que é um gato e 2 cachorros que se perdem e que falam. Sim. Nossa. Vamos lá. É um filme que eles falam... Eles não falam. Mas a cabeça deles falam e eles se entendem. Isso. Esse filme eu pegava na locadora da igreja. Sim, e daí os pais das crianças vão morar em outra cidade com os filhos. E daí cada um dos filhos tem um bichinho. São 2 cachorros e uma gatinha. E eles deixam na casa de uma conhecida lá, de uma mulher que vai cuidar. E os bichos acham que eles foram abandonados. Eles resolvem irem atrás da família. E eles passam por altas aventuras. Nossa, tem uma cena do gatinho num riacho, assim, tristíssima, horrível de se assistir. E eu vi esse filme no Disney Plus e eu falei, caralho, eu assisti isso quando era criança. Vou assistir. E eu esqueci o nome. É o nome dos 3 bichos, gente. Eu também esqueci, eu não lembro. É alguma coisa com... Eu sei que tem... E esse filme, olha só, ele é um filme de 60 ou 70, que foi feito um remake nos anos 90. Caralho. Que daí eu conheço o remake dos anos 90, não assisti o original. Mas é uma pira.
Nossa, eu quero ver esse. Os bichos ali, ó, dialogando 100% do tempo Meu entre eles. pai amado, deve ser uma loucura, na verdade. Eu não sabia que era uma regravação. É uma regravação. Mas enfim, onde é que a gente parou mesmo? Influências. Influências. Quais são suas influências? Então, eu assistia muito, no começo, assim, é porque eu fui ver o cinema como uma coisa, assim, como a sétima arte, literalmente, na adolescência ali, quando eu fiquei rebelde. Antes, eu assistia muito o que tinha na TV, literalmente Sessão da Tarde, Lagoa Azul. E lá vamos nós. ET, né? Enfim, e aí eu ficava meio preso nisso. Também meu pai gostava muito de assistir filmes Bang Bang. E minha mãe gostava muito de assistir filmes dramáticos. E daí, na época, eu achava meio... ficar aí chorando na frente da TV. E hoje em dia tô eu assim... E o vento levou. Isso. Mas depois que eu comecei a frequentar as locadoras enfim, ser uma pessoa rebelde, porque, né? Eu comecei a entender o cinema como uma produção também independente, né? Porque o que eu via era muito hollywoodiano. E fui entender também que um filme não se faz só com a última câmera que existe no mercado, com os últimos efeitos especiais, apesar de gostar muito. E, enfim, fui entender mais o cinema como uma forma de criação artística mesmo. E nisso, eu já era bem apaixonadinho por efeitos especiais. Nossa, adorei Transformers. Adorei. Mas é uma farofa muito gostosa. Sim. Poxa, gente, assista Transformers, é muito legal. É muito bom. E depois que você entende um pouco os efeitos especiais como um todo, né? Você sabe o behind the scenes, acaba perdendo um pouquinho da graça. A gente vê as coisas erradas, tipo, os efeitos ruins antigamente, assim. Eu amo, na verdade. Eu gosto. Eu acho que o primeiro filme que eu assisti, assim, que tinha efeito, que eu lembro que eu vi, foi Anaconda. Porque eu tava na pré-escola e passaram pra criançada. Pensa. O trauma na escola inteira. Eu amei, porque, filme de bicho gigante... Bota pra cá, bota no prato do papai, que o papai gosta. Please. Eu amo qualquer coisa assim. E eu lembro que o efeito especial era muito chocante pra época, porque eu fiquei muito assim, meu Deus, uma serpente gigante no rio da Amazônia comendo a Jennifer Lopez? Que engole pessoas, Como assim? Que agonia. Era um filme que dava muito medo. Eu sempre tive muito medo de cobra, mas eu amava assistir Anaconda e passar medo vendo aquilo. Mas me lembrou agora que teve uma professora no ensino médio, Mirna Valente, o nome dela. Olha, aí Mirna, beijo. Beijo, ela foi minha professora de artes e... Nossa, eu acho que eu descobri muita coisa com ela, porque ela dava aula no horário normal de aula e tinha um reforço, vamos dizer assim, à tarde de pintar, que era pintura em tela, com óleo. Olha! E eu participei disso também e, enfim... Isso nem vinha ao caso, mas contei porque estamos aí. E aí, essa professora uma vez mostrou na sala de aula o filme do The Wall, do Pink Floyd. O filme inteiro, aquele filme é uma pira, né? Porque ele envolve animação, envolve cenas gravadas, envolve fatos... históricos, enfim, né, da guerra. E as músicas, meu Deus, simplesmente maravilhosas. Pink Floyd não é meu um copo de chá, mas eu entendo a proposta e sei o quão bom é. Sim. E aquilo me abriu a cabeça de uma certa forma, porque, claro, eu tava acostumado com o Lagoa Azul, fui ver um troço desse, meu Deus do céu. A cabeça fez bum, literalmente. Chegou em casa, nem jantou. Nem jantei, fiquei mal durante semanas. E, enfim, isso marcou também muito essa história, minha história com os filmes. Aí depois foi só ladeira abaixo, e daí, né, na minha era rebelde, eu conheci Alejandro Jodorowsky. O primeiro filme que eu assisti dele foi Montanha Sagrada. Babado. Que é também, né, quebra total de filme hollywoodiano, assim, né, que eu tava acostumado. Aí assisti também Pedro Almodóvar,
Lynn Ramsey, que é do Precisamos Falar Sobre Kevin. Enfim, eu tive uma era meio assim do cinema. Ah, era trevosa. A era do conceito, né? Chegou, veio aí. Conceitual, Chegou. E aí, depois disso, eu já vou aproveitar o gancho. Depois disso, eu acho que meio entra a fase adulte. Porque quando eu era adolescente, eu trabalhava no escritório do meu pai. Meu pai foi contador. Nepo baby. Quase, porque eu não seguia contabilidade, né? Mas enfim, meu pai tinha um escritório e eu fazia banco. Eu ia pagar as contas dos clientes, ia cobrar os clientes honorários. Office boy. Office boy, exatamente. Ó, eu fui um office NB. Um office NB. E, enfim, depois disso, o que eu foquei mesmo foi no audiovisual. Então, quando eu vim pra Curitiba, depois dos meus 18 aninhos, que eu vim para a cidade grande... Ela veio eu vim procurando um sonho. O sonho, e foi exatamente isso. Eu queria muito entrar no mundo audiovisual ou, sei lá, conhecer algum grupo de teatro muito maluco, e essas coisas super aconteceram, assim. Eu comecei fotografando baladas e bares LGBTQIA+. Chique. E entrei num grupo chamado... não vou chamar de grupo. Eu vou chamar de grupo. Um grupo chamado Redoma. E com isso eu me apresentei em vários festivais grandes, tipo Cubic, Elements of Life, Tribal Tech. E foi no meio disso que eu criei o meu personagem Strange Pill. E com esse personagem eu tenho uma abordagem do 3D, que vem dessa questão de amar os VFX e querer muito saber como é que faz as coisas. E comecei a estudar 3D em 2017 e comecei a trabalhar nesse projeto artístico chamado Strange Pill. E com esse trabalho artístico já apareci em vários lugares. Já tive um reconhecimento, né? Já apareci tem obras minhas no livro de realidade aumentada Prosthetic Reality V2, que junta realidade aumentada com NFTs, também vendo minhas coisas com NFT. E, enfim, com NFT também já apareci em Nova York, em Chicago, em São Paulo, na Bienal da Contemporary Art and Heritage. Ela tem o currículo. Vocês estão achando que a gente tá aqui de brincadeira? Não Olha o currículo da estamos. gata. E aí, assim, meu último feito grande, assim, com esse projeto artístico, eu fui curado para participar do Meta Cannes Festival Filme, que foi organizado pela diretora e atriz Jordan Bain. E participei com o meu curta-metragem Strange Pill Neuroses, que fala sobre sonho lúcido. Basicamente um curta-metragem sobre o sonho lúcido. Ele tem aí por 8 minutos. Nas redes vão ter aí, me sigam nas redes. Eu já assisti e é bem legal. É babadinho, né? E sua vida profissional começa como? É o surrealismo dela, né? Veio aí. Nossa, minha vida profissional começa como? Em 2004, com 12 anos, trabalhando pra mim ter meu dinheiro pra comprar minhas coisas. Porque eu tive um pai que me dava tudo que eu precisava, mas não dava o que eu queria. E eu descobri que pra eu ter o que eu queria, eu tinha que trabalhar e ter dinheiro. Então daí era uma coisa assim, começou em casa. Tipo, lava uma louça, e daí ganhei um dinheiro. E daí minha avó morava junto com a gente uma época, e daí, vai lá buscar o pão. Inclusive desmaiei uma vez na rua, né, buscando pão de manhã, mas enfim. Meu Deus, vamos deixar pra outro episódio. Tópico hipoglicemia aqui batendo. Então eu trabalhei desde cedo. Mas eu lembro que um dos motivos pra eu trabalhar é porque eu adorava ir em videolocador, eu adorava pegar filme. E meu pai não era muito assim. Quando meu pai ia junto, ele pegava o filme que ele queria assistir, mas que tinha que ser meio que um consenso, assim, familiar, que todo mundo iria talvez parar ali pra ver. Mas eu queria pegar coisas que eu queria assistir. E eram coisas assim que iam, sei lá, de Garfield. Porque também é uma criança, né? Poxa, um desenho. E Van Helsing, eu lembro que, nossa, Van Helsing foi um tópico em 2004, porque, que filme gostoso. Que filme gostoso. Que farofinha temperadinha. Sim. E no que eu fui crescendo, daí eu fui pra locadora e tudo mais, daí eu tinha acesso a um catálogo enorme de filmes. E eu tava trabalhando,
tava ganhando dinheiro e eu podia pegar filmes de graça, não precisava Qualquer pagar. hora. Então, ali foi o assim, acho que foi, eu falo sem dúvida nenhuma que foi o melhor trabalho que eu tive na minha vida, porque eu juntei duas coisas que eu gostava de fazer, porque eu gosto de trabalhar. Inclusive, mandem jobs aí, porque a gente tá com os jobs aí de produção cultural também que estão vindo aí, que são babados. Mas sempre bom, cada vez mais, né? Claro, por favor. Por favor. Então, de trabalho, eu meio que cresci trabalhando. Fui menor aprendiz, trabalhei em locadora. Nossa, fiz muita coisa. Trabalhei em agência também, porque somos, né, formadas em publicidade e propaganda. As comunicadoras sociais, aqui falando com vocês agora. Mas eu sempre pensei, assim, até trazer isso como um gancho para explicar um dos motivos do podcast. Eu sou uma pessoa que gosta de falar muito, eu gosto de conversar. E quando se trata de filme, eu passo horas falando do que eu assisti, do que eu gostei, do que eu não gostei. E eu e o Strange, desde ano passado, né, eu acredito que a gente começou a conversar sobre ter um produto nosso. Isso. Ter algo nosso, que seja nosso, que a gente faça, que a gente cuide. A gente passou por ideias, né? Agência, produzir curta pro YouTube, produzir documentário pro YouTube, várias ideias. A agência a gente não pode falar que a gente tem ainda, mas a gente já trabalha junto com produções culturais aqui em Curitiba, que é um negócio muito legal. Foi muito legal a experiência que eu tive até o momento, tá sendo muito interessante, porque é uma outra vibe, né? Sim. Eu tive uma experiência publicitária em agência, é uma vibe totalmente diferente e bem mais interessante, bem mais enriquecedora, né? De certo... Pera, na agência ou fora dela? Não, fora da agência. Fora da agência. Enriquecedora fora da agência. Eu já ia dar outra opinião. Não que tenha sido uma experiência ruim, assim, aprendi muita coisa, mas trabalhar com cultura é um outro patamar de trabalho. Então a gente sempre tava conversando, a gente foi pra praia até esse ano, né, que foi um babado também. A gente na praia bem assim, ó, finíssimas. E inclusive tem scanners 3D que o Strange fez, nossos, lá na praia, que são muito, muito, muito legais. São. E tem até um vlog pra sair que eu ainda não editei. Então, vai na hora de pra editar. 2025. Não, edita rapidinho, bota um filtro só. E vai seco mesmo, assim, com a gente. E chegamos nessa ideia do podcast. Eu tenho que lembrar, segurar. Porque agora a gente tem um microfone, porque a gente gravou um piloto semana passada. Sim. E a gente tava sem microfone, então ficou um pouco assim... ficou um pouco calabouço. E ficou um conceito. Um conceito meio Cannes 2000, assim. Lado B, total. O lado B, um filme romeno, eu diria. Um audiobook. Um audiobook meio estourado, mas é um audiobook, não deixa de ser. Então a gente juntou essas paixões, que é da minha parte, da parte do Strange, que é comunicar, que é falar, que é dialogar, que é dar risada também, exato. Porque, né, estamos aqui também bem palhacitas. Samira Close, E falar de cinema, porque é uma coisa que a gente sempre trocou muita figurinha sobre. Sim, inclusive a gente já teve um grupinho, né? Verdade. Do cinema, da facul, que a gente fez facul junto. E na época a gente criou o Cineclube Tico-Tico no Fubá, que a gente assistia um filme mais assim, cult, um filme mais diferenciado e uma farofinha. E a gente discutia. Pra balancear. Foi na pandemia ainda, né? Sim. Acho que foi salvou muito da depressão. Sim. Sim, o detalhe, a gente se formou na pandemia, então TCC online, né? Foi uma coisa assim. Foi pesado. Só quem viveu, viveu. Inclusive, também acho que uma das questões do podcast é porque a gente estudou audiovisual na faculdade, em mais de um módulo, por sinal. Sim, produzimos curtas na faculdade. Produzimos cinema na faculdade também, videoclipe. né? Videoclipe, qualquer coisa de audiovisual, bota aí na conta que as gatinhas têm aqui. Oh, yeah. E a gente fez meio que de tudo, né? A gente editou, a gente gravou, a gente dirigiu, a gente escreveu o roteiro. O que foi muito legal. Sim, até a rádio a gente fez, óbvio, né? Acho que a publicidade engloba muita coisa e isso é muito legal desse curso. E como comunicadores, agora a gente vai se comunicar com vocês por aqui. E você, Strange, o que você espera desse podcast? Olha que pergunta séria. Eu espero que seja uma delícia, primeiramente. Não tem como dar errado. Que, né, uma conversa, assim, tranquilamente, sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente gosta.
Marcas, se quiserem patrocinar, né? Eu tô esperando também um patrocínio. Do nada. Do nada. Nestlé, manda aquele chocolate novo de vocês que é com biscoito. A gente toma o novo café aí da Delor enquanto a gente fala. Ai, sim. Nossa, seria uma delícia, né? Eu espero que vocês não estejam escutando a Peach latindo no fundo, mas se estiver também, ela tá tentando dar um oi. E... eu espero que a gente consiga, né, tirar realmente do papel. A gente já tá tirando do papel, A gente tá tirando do papel. E acho que isso já é um primeiro passo muito importante, né? Sim. Que é não ficar no mundo das ideias só e trazer o negócio pra realidade. Exatamente. E é isso. Eu espero que seja um projeto muito massa. E que dê certo. Vai ser um projeto muito gostoso. A gente vai falar do que a gente gosta, então não tem como a gente odiar cinema. Exatamente. Quer dizer, vamos ver, né? Vamos ver até o final, né? Esse projeto e o que vai acontecer. Não, tô brincando, mas a gente tem uns tópicos bem legais pra discutir. A gente não vai falar muito de lançamento, então não espere nossa opinião sobre Divertidamente 2, porque provavelmente não vai estar aqui nesse momento. Isso. Se chegar no streaming, a gente assiste. A gente até tentou priorizar algum streaming ou algum lugar mais de acesso mais sem pagar e tal, mas a gente viu que vamos ter que falar onde está o filme, porque tem muita coisa espalhada, mas vamos focar pelo menos mais no MUBI, então já fica a dica. Pra começo de conversa, né, a gente vai focar um pouco no MUBI, porque é onde tem alguns filmes bem legais que a gente quer trazer, porque tem uns tópicos bem interessantes que a gente quer discutir também. Sim. Que falam muito sobre também algumas vivências nossas pessoais, que é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a todos os streamings. Então, fica a critério de cada um. Né? Não tô incentivando a pirataria. Exatamente. Mas não é acessível para todas as pessoas do nosso país. Então, fica aí um aviso. E se você também tiver dica de festivais, de filmes independentes que estão ocorrendo, né? Que essas informações às vezes nem sempre chegam muito longe. Sim. Já coloca nas nossas redes, manda DM, comenta nas fotos. Manda dica que a gente vai estar vendo tudo. Manda dica, porque a gente já tem até um cronograma, né? Sim. De filmes que a gente quer assistir pra gente poder comentar. Produção assim já começou faz 2 meses, né? Se a gente for ver. E acho que isso que é o importante, né? Porque a gente não só tá tirando isso do papel, como a gente tá fazendo por etapas. Porque a gente não quer meter o pé assim, e daí, não sei se eu quero assistir esse filme, não sei se eu quero falar sobre isso. Ou, a gente tá indo com calma. Sim. E vamos continuar andando. A tentativa vai ser um episódio por semana. Pra começo. E a gente vai ver como vai andar a carruagem, né? Como é que vai ser a resposta do público, porque também isso é muito importante. Então, se você tá ouvindo, se você tá curtindo e ficou interessado para ver o que a gente vai falar dos filmes, por favor, já deixa aí um sinal de vida. Deixa um sinal de vida. Eu acho que no Spotify tem como você avaliar o podcast. Isso, então, avalia o podcast, vai nas redes sociais, comenta. Eu tenho um filme aqui que eu assisti, que é da Cisjordânia, e que tá no MUBI. Sim. Querem que a gente fale sobre ele? Comenta lá o nome do filme que a gente vai procurar e vai tentar falar as nossas opiniões pessoais. Porque aqui, assim, a gente não é crítico, né? A gente tem o nosso repertório, assim, a nossa experiência. Mas a gente quer trazer de uma maneira leve. Não espere Isabela Boscov. Não, espera sim, hein? Porque eu vou chegar aqui, com os pés no peito desses filmes ruins aí. Não, mas Não, espera, Isabela. Inclusive, Isabela Boscov, eu te amo muito. Você é uma inspiração. Total. Nossa, uma mãe pra todos nós. Algum dia eu quero ter a dicção da Erika Hilton com o tanto de palavra que... O repertório da Isabela Boscov. Nossa, imagine. O combo perfeito. Amores, nada para a gente. Não. Nada. Mas e aí? Aonde que vai estar disponível esse podcast? A gente vai... Os primeiros episódios colocar no Spotify. E vamos ver a viabilização de outras plataformas de streaming. E provavelmente, futuramente, né, já estamos com uma ideia do vídeo também. Então, se você gosta do videocast, por favor, deixa seu feedback, porque isso vai ser muito importante pra gente saber. Aí são duas bichas bonitas também, né? Convenhamos. Vocês querem ver essa belezinha aqui falando? Comenta aí se você quer o videocast. E
Por hora é isso, no Spotify, mas também, né, se você estiver seguindo nossas redes, você vai saber se quando sair em outras plataformas e todas as possibilidades que teremos. Vamos notificar. E acho que por hoje, Acho que assim, se não deu pra conhecer a gente por tudo que a gente falou, foram dicas, o resto fica na imaginação. fica na imaginação. Porque não vai ter foto, hein? Vocês não sabem quem somos nós. A louca. Não sabem sim. Enfim, gente, por último, lembrando mais uma vez de seguir as nossas redes, @estrangepo, @vaiquecaio e @critiqueers podcast. Critiqueers Podcast, CRITIQUERS. Podcast. Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Do nada o gemidão do Zap. Eu tô afinando a minha voz. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Um beijão. Tchau. Agora toca a música. Critiqueers. Olha. É bonita a afinação da gata, né? Babado. Convenhamos.